Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual desse primeiro ciclo de palestras, métodos em sílico aplicados ao planejamento de fármacos, comemorativo aos 10 anos do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, LABIM-UFBA. A ideia desse evento foi justamente proporcionar um espaço de discussão entre os diversos pesquisadores que atuam em diferentes grupos de pesquisa no tema de planejamento in sílico de fármacos. Esses seminários foram coordenados justamente nesta ótica, pensando nas diferentes vertentes da química medicinal e do planejamento de fármacos. O nosso seminário hoje vai ser iniciado pela professora Ana Sodero. Ela é professora da Faculdade de Farmácia da UFRJ e tem como título Como podemos descobrir novos fármacos usando ferramentas computacionais. A professora Ana ela é graduada em Farmácia Industrial pela Universidade Federal Fluminense, é mestre em Ciências pelo Departamento de Química Orgânica da UFRJ e doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ela tem um pós-doutorado pela pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UFRJ e pela equipe de Físico-Química da Université de Pau et de Pays de la Dour, França. Atualmente é professora adjunto C da Faculdade de Farmácia da UFRJ, atuando na área de planejamento de fármacos. A professora Ana e eu tivemos o contato quando mestrandos ainda lá no Instituto de Química da UFRJ. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o convite para participar deste momento aqui conosco, compartilhando um pouco dessa sua experiência na área de planejamento de fármacos e química medicinal. Então, os próximos momentos vão estar contigo, eu vou estar acompanhando a mediação aqui no nosso chat, e aí, como a gente combinou, as perguntas sempre são feitas ao final da palestra. Pode ficar à vontade para apresentar o seu tema, os pontos para discussão aí da melhor forma possível. Boa palestra e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Samuel. Posso colocar aqui para compartilhar? Pode compartilhar, sim, fica à vontade. Deixa eu só colocar vocês na outra tela aqui, para eu poder... Bom, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Já não vejo Samuel há muitos anos, né, Samuel? E é muito bom poder fazer parte dessa data comemorativa aí do laboratório e tentar trazer aqui um pouco da experiência que eu tive na UFRJ. Eu entrei lá no finalzinho de 2011 como pós-doutoranda e entrei como professora em 2013. Logo que eu entrei como professora, no ano seguinte eu já saí para fazer o pós-doc e, enfim, depois voltei e dei continuidade. Eu sou da Faculdade de Farmácia, né, como o Samuel falou, sou professora da Faculdade de Farmácia. Vou falar um pouco sobre os projetos que a gente tem lá no laboratório. O meu interesse em doenças negligenciadas, eu vou falar a principal linha de pesquisa que eu atuo hoje é em doenças negligenciadas, né, e o meu interesse ele cresceu muito a partir de 2011, quando meu marido ele viajou a trabalho por uma cidadezinha chamada Quari, lá no interior do Amazonas, é uma cidade ribeirinha, né, vocês têm que chegar de barco, e ele foi lá a trabalho, e quando ele voltou e começou a ter logo no final do dia uma febre muito alta, e a febre não passava, e a gente dava de pirona, e não melhorava, e aí no dia seguinte ele suando demais, a febre não ia embora. E aí a gente começou a pesquisar, né, o que poderia ser que ele tinha. E a gente pensou em duas doenças, né, febre amarela e malária. E aí ele foi para o hospital, porque estava inviável ficar em casa, e lá no hospital ele foi atendido. A primeira coisa que falaram para a gente foi que não era febre amarela, porque febre amarela foi erradicada. Tá? E a sugestão inicial era malária. E aí, feito lá, né, as lâminas, viu que era Plasmodium vivax, e o pessoal, se eu não me engano, da FUNASA,
deram para ele a medicação, né? E a gente voltou para casa 1 ou 2 dias depois, ele começou com a medicação, e 3 dias depois que ele começou a medicação, o estado dele piorou. E a gente começou a ficar desesperado, né? Porque a gente pensou, essa medicação não tá dando certo, não. Vamos ligar pro médico, vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente, né, descobriu isso, é uma coisa que é engraçado, porque a gente sempre vê nos livros, né? Principalmente a gente morando em cidade grande, assim, longe, né, desses centros da doença, a gente não tinha muita ideia clínica, né? A gente só tinha lá a teoria do livro. E aí o médico falou assim, não, olha só, isso aí é normal, são os efeitos adversos do medicamento, né? Ele vai melhorar. E aí, de fato, né, foi passando o tempo, ele melhorou, e a gente tirou dessa história, né, a moral dessa história foram 2, né? A primeira é que nunca subestime o poder de uma doença voltar, né? Na época, eles tiraram de cogitação que era febre amarela, e alguns anos depois a gente teve um surto aqui no Rio de Janeiro de febre amarela. Então, isso aí já é uma lição para se tirar. A segunda é que o efeito adverso de muitos medicamentos pode sim levar, por exemplo, ao abandono do tratamento, né? É muito importante a gente pensar que o perfil não só farmacodinâmico, mas farmacocinético e toxicológico são importantes para a gente melhorar um medicamento ou para atuar na cura ou nos efeitos de uma doença, tá? Então, assim, a malária ela não é uma doença negligenciada, não é mais considerada uma doença negligenciada. Então, para vocês terem uma ideia, se isso acontece com uma doença que já é bem estudada e que não é negligenciada, imagina uma doença em que ela não tem os investimentos adequados, né? Então, as doenças negligenciadas, segundo a OMS, elas afetam cerca de 149 países, tá? E afetam mais de 1 bilhão de pessoas, né? E isso leva a um custo, um gasto de bilhões de dólares todos os anos, principalmente aos países em desenvolvimento, onde essas doenças mais acometem, né? Então, como eu falei, apesar dela afetar milhões de pacientes, né, os investimentos de pesquisa e desenvolvimento, especial pela indústria farmacêutica, elas não priorizam essa área. Nos últimos anos, as leishmanioses, que são os objetivos maiores dos nossos estudos, ela foi de cerca de 1 milhão de casos, sendo que 90% desses casos estão no Afeganistão, na Argélia, Brasil, Colômbia, Irã, Iraque, Peru, República Árabe da Síria, Tunísia e Iêmen, né? Então, o Brasil está ali inserido nessa maioria dos casos, né? Sendo que a leishmaniose cutânea, o maior número de casos foi no Brasil, na América do Sul. E em 2019, a gente teve mais de 15 mil casos de leishmaniose cutânea. Então, ela é uma doença, né? Ela pode ser dada de 2 formas, né? Pode se apresentar de 2 formas, que é a visceral, ou chamada também de calazar, e a tegumentária americana, que pode ser cutânea ou mucocutânea. Essa é uma doença que ela atinge muitos brasileiros, como eu mostrei para vocês, então ela é uma doença extremamente importante para a gente. E o que eu senti depois dessa experiência que eu tive é que eu, como servidora pública, trabalhando na área de saúde, me sinto quase que responsável em estudar uma doença que é tão importante para o nosso país e para os nossos habitantes. A gente tem alguns tratamentos, tá, como os antinemoniatos pentavalentes, e outros tratamentos de segunda linha, como a anfotericina B, mas esses medicamentos, eles estão já no mercado há muito tempo, tá? A gente não sabe exatamente o mecanismo de ação deles,
Então, é muito difícil a gente melhorar a eficácia deles, ou o perfil de farmacocinética e toxicidade deles, se a gente não sabe o mecanismo de ação. Eles apresentam alguns efeitos adversos graves, a administração é incômoda, porque muitos deles são intravenosos, eles têm uma eficácia limitada, e já tem registrado na literatura a resistência alguma resistência a esses medicamentos. Então, como que a gente poderia contornar esses problemas? Seria a gente buscar novos fármacos. E como que a gente pode buscar novos fármacos para essa doença, se a gente não sabe exatamente o mecanismo de ação desses medicamentos? A gente pode buscar por novos alvos terapêuticos. Então, a gente estudando ali, quais são as proteínas, ou os alvos em geral que atuam naquela doença, a gente pode tentar encontrar alguma molécula que atue nesses alvos e que a gente possa, de alguma forma, otimizar para se tornar uma nova alternativa terapêutica. Então, em 2007 e 2008, o professor Herbert Guedes, que é aqui o primeiro autor, ele, na época, se eu não me engano, ele era aluno de doutorado, e eu conheci o Herbert lá na Fiocruz, enquanto ele fazia doutorado. Ele publicou esses artigos com análise de expressão, os modelos, as clonagens, da oligopeptidase B e B2 em Leishmania amazonensis. O interessante dessas proteínas é que elas têm no parasita, mas elas não têm em humanos. Então, elas se tornam, por conta disso, alvos terapêuticos ideais, porque a gente quer que um medicamento para leishmaniose, por exemplo, atue na proteína do parasita, mas não atue no humano. E se a gente não tem uma proteína semelhante a elas, fica um pouco mais, digamos assim, fácil da gente encontrar uma molécula que seja bem seletiva para essas proteínas e que não atinja tanto humano e não cause tantos efeitos adversos. E aí aqui eu tento comparar a diferença e a correlação entre experimento e modelo. Eu coloco sempre essa foto de um idoso segurando uma bengala, sendo que o idoso ele seria o experimento, e a bengala corresponde ao modelo. Por que eu estou falando isso? Que a gente vai falar de ferramentas computacionais, na descoberta de novos fármacos, e isso tem tudo a ver. Por quê? Se a gente olhar para essa figura, vocês vão ver que o idoso ele é muito maior do que a bengala. Ele é bem mais importante que a bengala. Mas o idoso ele não anda sem a bengala. Então, é a mesma analogia do experimento com o modelo. O experimento ele guia as teorias, ele guia os modelos, eles são extremamente importantes para validar os nossos modelos, e só assim que a gente consegue, na verdade, evoluir com os modelos, mas os modelos eles são essenciais para a gente priorizar experimentos, para a gente desenhar experimentos cada vez melhores, e para tentar explicar coisas que às vezes o experimento não consegue, não consegue por si só. Então, existe essa interdependência entre modelo e experimento, e isso que faz o modelo computacional ser tão importante. E hoje em dia, com toda essa visão que a gente tem de diminuir os testes em animais, de não causar sofrimento aos animais, da gente diminuir a quantidade de resíduos que são liberados no meio ambiente, a parte computacional, ela é ainda mais importante, porque se a gente faz previamente um estudo computacional, racional, em que a gente faça ali uma lista de prioridades para experimento, e não simplesmente a gente testa tudo em qualquer coisa, como já foi muito feito no passado, a gente consegue priorizar experimentos, diminuir o uso de animais, porque a gente não vai testar tantas coisas assim,
E a gente diminui também a quantidade de, por exemplo, de reagentes que são utilizados, né? Então, de lixo mesmo, gerado por solventes, por exemplo, a serem descartados. Tá? Então, a computação, ela veio não só para ajudar nessa parte do modelo, mas também para ajudar a gente a diminuir esse uso de vidas, né, e de gerar mais resíduos para o meio ambiente. E, além disso, assim, eu não consigo ver talvez, médio prazo, não sei se eu posso dizer longo prazo, mas pelo menos a médio prazo, eu não consigo ver que a gente vá ter zero experimento em animal, né? Porque o experimento em animal, ainda hoje, ele é essencial para validar o que a gente faz no computador. Mas a gente já consegue diminuir muito, né? Então, isso é extremamente importante. E aí a gente começou a fazer uma abordagem computacional para tentar encontrar inibidores duais das oligopeptidases de leishmania. Tá? Por que a gente queria inibidor dual? Foi feito um nocaute em camundongo da OPB, da OPB2 e das duas enzimas em conjunto. Quando você faz de uma OPB, por exemplo, da OPB, a OPB2, ela acaba como se ela tomasse o lugar da OPB e fizesse aquela função. E o contrário também acontece. Quando você faz o nocaute da OPB2, a OPB, ela acaba fazendo a função da OPB2. Mas quando você faz o nocaute das duas proteínas, você não tem a formação de parasitas viáveis. Então, a ideia era a gente encontrar um inibidor que pudesse se ligar às duas proteínas para poder inibir o crescimento do parasita. Uma das proteínas que a gente encontrou que tem no PDB, que é da mesma família, é a OPB de Leishmania major. Então, a gente trabalhava com a de Leishmania amazonensis e a gente fez um modelo da OPB baseado na de Leishmania major, tá? Entre as OPBs, elas têm uma identidade bem alta, eu não me recordo aqui, eu não coloquei aqui, mas é bem alta, é bem semelhante, se vocês olharem, inclusive aqui na tríade catalítica, tá, que está destacado. Quando a gente fala da OPB2, a identidade dela decresce consideravelmente, tá? Isso se dá, em parte, por conta dessa região aqui, C-terminal. Não sei se vocês conseguem ver a minha marcação aqui do mouse. Mas essa região aqui, ela não tem homólogo em nenhum PDB depositado, né? Nada depositado no banco de dados. Então, a gente não tem como fazer esse modelo por modelagem comparativa. Só que os experimentos feitos pelo professor Ebert, eles identificaram que a falta desse C-terminal não inativa a proteína. Então, existem várias hipóteses para que ele existe, né, se ele serve para inativar ou não. A gente tem alguns trabalhos tentando trabalhar com essa parte C-terminal, mas considerando que ela não atua na atividade da enzima, né, a falta dela não causaria um problema, a gente resolveu fazer a modelagem comparativa só dessa região que a gente tem e deixando de lado essa parte do C-terminal. A gente fez a modelagem comparativa, a gente fez uma análise para validar os modelos, não só pelo gráfico de Ramachandra, a gente fez por outras técnicas também, mas acho que o Ramachandra é o mais aceito, né, em toda a literatura, o que o pessoal mais faz, e a gente vê uma proteína bem grande, né, ela tem mais de 700 resíduos nas duas proteínas, e ela estava com um índice interessante aqui de resíduos numa posição favorável. O que a gente avaliou também foi a questão da tríade catalítica, né, se ela estava numa posição ideal. Quando a gente fala de serinoproteases, né, a gente tem aqui a tríade formada pela serina, pela histidina e pelo aspartato, e elas fazem uma rede de ligação de hidrogênio
que é importante para a atividade da enzima. Então, a gente teve que avaliar também se essa protonação, é importante a gente avaliar a protonação da proteína também, a protonação da proteína e a direção com que esses hidrogênios estavam dentro da tríade catalítica estavam coerentes com o mecanismo de ação dessa família de proteínas. A gente fez também um mapeamento dos sítios de ligação, não só para a gente ver se existia algum outro tipo de sítio, mas para saber como que seria a cavidade ali dentro do sítio de ligação. A gente considerou, nesse trabalho inicial, a gente considerou inibidores competitivos, né? Então eles agiriam dentro do sítio catalítico, né? A gente viu que tem muitos sítios, né, em todas as 3 proteínas, sendo que a OPB2 ela foi a que teve mais sítios encontrados, e a OPB2 nessa região aqui da tríade catalítica, ela tem um volume um pouco maior do que a OPB. Então a gente fez inicialmente, o nosso trabalho começou utilizando 2 tipos de abordagem para docking molecular, né, para o ancoramento. A gente usou primeiro o Dock Blaster, que era acho que ainda né, desculpa, ele é um servidor online, tá, que a gente fez o docking a partir do zinc. A gente escolheu um subconjunto do zinc e eram milhares de moléculas. A gente não estava conseguindo fazer esse docking, né, nos computadores, na época, nos computadores da faculdade, então a gente resolveu fazer por um servidor, e a gente fez usando o zinc. Qual era a ideia de usar o zinc? Eu não sei se vocês conhecem, o zinc é um banco de dados de moléculas, e a propaganda deles é que é um site, são moléculas comercialmente disponíveis, né? Então, qual foi a nossa ideia, né? Poxa, vamos fazer um docking com zinc e o que a gente achar, a gente compra, né? Então, assim a gente começou o nosso trabalho. E aí, como ele era um servidor e a gente não conseguia colocar moléculas lá, né? O que a gente fez? A gente fez o docking pelo Dock Blaster com a OPB e com a OPB2, fizemos um protocolo de docking no Autodock, considerando um inibidor padrão que tem de serinoprotease, que é o S64, desculpa, S64 não, é a antipaína, e que foi até um protocolo que ficou um pouco longo, porque a antipaína é muito grande, né? Então, o que a gente fez foi fazer o docking cruzado depois. A gente pegou todos os resultados da OPB que o Dock Blaster fez, a gente redocou, né, pelo Autodock, e a gente pegou todos esses resultados e docamos também no OPB2. Tá? Então, esses aqui são só os melhores resultados, tá? Mas a gente pegou depois o que saiu também da OPB2 e docamos na OPB. Então, por exemplo, a gente docou o composto 5 da OPB2 na OPB e o composto 3 da OPB na OPB2, para a gente avaliar como que era essa interação, como que o ligante ele interagia com os resíduos do sítio ativo, se haviam similaridades, né, e se havia uma atividade predita semelhante entre as proteínas. Bom, no final das contas, né, a gente chegou aqui a 4 compostos, tá, que tinham um score, né, estimado semelhante para as 2 proteínas. A gente vê aqui que o composto 3, na verdade, é que tem um score bem mais alto, 3 e o 5, né? Só que a gente sabe hoje, pela literatura, que olhar só essa parte de farmacodinâmica não garante sucesso, né? Ele pode ser um ótimo inibidor das enzimas, mas se ele não tiver um perfil farmacocinético e toxicológico ideal,
ele vai falhar em algum momento dos estudos, sejam pré-clínicos ou clínicos, né? Então, a gente pode já avaliar isso posteriormente, né, ou em conjunto com a parte farmacodinâmica, né? Sei que a professora Alessandra vai falar sobre isso bem mais detalhado depois. Eu vou só aqui dar uma deixa para vocês, tá? Mas a gente tentou fazer essa avaliação em sílico também de risco de farmacocinética e toxicidade, né? Então, a gente avaliou qual era o risco de apresentar falhas de farmacocinética e toxicidade dessas moléculas, e a gente fez da antipaína, que é esse inibidor padrão, tá? E fizemos também de 2 fármacos que são muito utilizados na terapêutica, que é a meglobina e a pentamidina. E o que a gente vê é que o 2 e o 3, na verdade, todos eles têm um risco menor do que os fármacos atualmente usados e desse inibidor padrão, sendo que o 2, 3 e 4, eles têm ainda um risco bem menor do que os demais. Então, isso é um bom indicativo para as moléculas que a gente utilizou. Tá, e aí a gente fez a triagem, fizemos tudo isso, encontramos uma série de moléculas com potencial para serem inibidores. E quais seriam os passos seguintes, né? A ideia nossa, como eu falei, era fazer a compra e testar, né, essas moléculas. Só que aí, quando a gente foi fazer a compra, a gente tem que considerar que não vem do Brasil, então tem taxa de importação. A gente não sabe das milhares de moléculas que tem no banco de dados, qual que vai ser ali a que cai melhor, né? Que vai interagir melhor. Então, a gente não tem uma ideia de custo muito grande. E aí, o que aconteceu é que a molécula era extremamente cara e inviabilizou a compra dessa molécula. Então, a gente pensou numa segunda alternativa, né? Qual seria a próxima alternativa? Seria a gente fazer a síntese. Então, vamos comprar os reagentes e vamos tentar fazer a síntese. Já que são moléculas comercialmente disponíveis, a gente sabe que elas são sinteticamente viáveis, né? E aí fomos para o laboratório, né? Foi toda uma equipe envolvida nisso, o professor Gil, a Thaisa, enfim, teve toda uma equipe para a gente tentar fazer essa síntese. E nós ficamos, eu acho que cerca de 1 ano e meio tentando fazer a síntese. E sempre, em algum momento da síntese, dava um problema, que a gente não conseguia solucionar. Bom, então a gente pensou numa outra alternativa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos em algum banco de dados que a gente consiga obter as moléculas, como, por exemplo, na Sigma, e vamos ver se tem moléculas parecidas com essas, com um núcleo parecido, né, que mantenha esses farmacóforos, digamos assim, né, que a gente viu no docking passado, e que tem alguma atividade. Então, a gente, né, chegou numa lista, essa aqui é só uma parte da lista, tá, uma parte do docking que a gente fez com as novas moléculas. A gente vê que tem algumas aqui, como essas primeiras, que tem parece ter um score estimado bem alto, né, para as 2 enzimas. E aí, como a gente não conhecia esses compostos, a gente também fez uma triagem pela farmacocinética e pela toxicidade em sílico, tá? E os que passaram, né, dessa etapa, ou seja, deram uma triagem boa, tiveram uma toxicidade em sílico boa, a gente partiu para os testes in vitro, tanto de toxicidade quanto de atividade, tá? O de atividade, eu ainda não tenho os dados aqui, mas a gente teve, acho que 2 compostos que deram uma atividade leve, e aí a gente precisa saber como que isso aconteceu, né? Qual foi o problema. A gente está agora tentando fazer os testes na enzima, para ver se foi um problema de farmacocinética, ou se foi um modelo mesmo do docking. A gente está tentando avaliar isso. Mas a gente viu que realmente eles não têm isso aqui é só um modelo, uma foto, não é do nosso experimento mesmo, né?
é só para vocês visualizarem como é que ficaria, né, um controle positivo, algo que fosse mutagênico, né, e a gente só passou, na verdade, para a fase de experimentação in vitro, o que tinham bons resultados da toxicologia em sílico e do risco de farmacocinética e toxicologia em sílico também. Tá? A gente ainda está nessa fase, então, dessa experimentação. Mas por conta dessa nossa experiência com banco de dados, né, de não poder comprar, das limitações que a gente tinha, a gente começou a pensar em outras formas de da gente tentar alguma molécula que inibisse, né? E aí a gente começou a estudar bancos de dados de fármacos, né? Inicialmente a gente começou com um drug bank, mas ele tinha um probleminha na época com o banco de dados, né, quando a gente puxava em forma 3D. Então a gente acabou usando o eDrug 3D, tá, que também tem uma série de moléculas, né, são quase 2.000 moléculas, aliás, são mais de 2.000 moléculas já registradas nele. Então a gente usou esses fármacos para tentar um reposicionamento de fármacos. Isso a gente começou bem antes do Covid, né, dessa onda de reposicionamento de fármacos. A gente já estava pensando sobre isso para a leishmaniose. E em adição a essa questão, né, da triagem, a gente começou a fazer também simulações por dinâmica molecular, para avaliar se aqueles fármacos eles ficavam dentro do sítio de ligação, ou se eles mudavam muito a posição, né? Então a gente via, às vezes na OPB2, que tem um sítio maior, a gente via que tinha um deslocamento maior, né, do que na OPB, que tem um espaço um pouco menor, mas a gente foi avaliando isso e avaliando também a proteína sozinha, né? Porque a gente começou a ver a importância da gente analisar não só a dinâmica da proteína com ligante, mas dela sozinha, estudar a proteína sozinha. Tá? Então, os nossos trabalhos, eles começaram a se moldar de uma forma a gente ter um modelo 3D, seja ele direto do PDB, seja ele feito por uma técnica teórica, como modelagem comparativa, modelagem ab initio, tá? Fazer o docking molecular, né, ou a triagem molecular, seja o docking de ligantes já conhecidos, para a gente tentar fazer um protocolo, ou tentar fazer uma explicação disso, e seguido disso a gente faz a dinâmica molecular com o complexo e com a proteína livre. Alguns dos nossos trabalhos agora, a gente está até tentando fazer um ensemble docking, né, ou seja, a gente pegar diferentes conformações da proteína livre obtida por dinâmica molecular e fazer o docking em cima de várias conformações da proteína. E a gente está tentando fazer também uma abordagem multi-alvo e multi-espécie. Então a gente já está começando a trabalhar com várias proteínas do parasita, não só com a OPB e com a OPB2, tá, mas como outras proteínas, como a arginase. A gente publicou 2 trabalhos recentes com a arginase, né, que também tem a parte experimental, e a multiespécie também. Por quê? Eu não quero que, por exemplo, um paciente chegue no hospital diagnosticado com leishmania. Eu preciso saber qual é a espécie para dar a medicação. A gente quer uma medicação que atue em todas as espécies de leishmania, né, ou que atua em várias espécies de leishmania e não em uma só. Então, dessa forma, a gente quer ter uma abordagem em que seja mais abrangente no sentido da espécie, então que ela seja seletiva em relação às enzimas humanas, né, em relação à humana e do parasita, mas que não seja seletiva no caso de multiespécies. Então, a gente tem estudado várias proteínas e com várias espécies. E todo esse trabalho de selecionar fármaco, de selecionar protótipos, eles acabaram culminando com um trabalho nosso do Rede Saúde, da FAPERJ, que é a plataforma de alternativas terapêuticas, né? Que ele está aberto ao público,
Eu vou mostrar um pouco para vocês como que ele funciona. Essa é a página, doenças tropicais, fapers.com.br, né? Ele fala aqui sobre o que é a plataforma. Se a gente olhar aqui clicar em substâncias, né, vai ter a lista de substâncias. Você pode digitar aqui o nome da substância, se você quiser alguma coisa específica, né, mas ela já está listada aqui. Desculpa. Quando a gente clica em alguma substância, você vai ter ali todos os dados referentes a ela, tá? A ideia dessa plataforma, ela é colocar tanto protótipos quanto fármacos obtidos por reposicionamento de fármacos. Tá? A gente está bem no início, a gente começou há pouco tempo, a gente liberou o site há pouco tempo, né? A gente pode ver que vocês podem aqui imprimir os dados, no caso desse protótipo. Ele tem aqui, ó, quem são os responsáveis pelo cadastro, qual foi a data, né, qual a condição clínica sugerida, né, qual a fase do ensaio clínico. Tem aqui, você pode baixar também o arquivo IMOL2 dessa proteína. IMOL2 não, IMOL, se eu não me engano. Tem também outros dados, como a estrutura eu falei estrutura da proteína, mas a estrutura do ligante. Tem as identificações da substância, né, nome do fármaco, fórmula química, se é de uso racêmico ou não. Tem a de origem natural ou sintética, log de P, peso molecular, o código SMILES, né, às vezes isso é importante para a gente utilizar em alguns programas, o nome e o PAC. E eu peguei justamente um caso que não tinha os dados da farmacologia, mas quando disponível, ele pode ter aqui, né, as vias de administração, as formas farmacêuticas, dados de absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, farmacodinâmica, seja isso in silico ou não, tá? Os dados de segurança, como efeito adversos, categorias na gravidez, né, se a pessoa que está grávida se pode utilizar ou que esteja amamentando, quais são os riscos, as interações medicamentosas, e aqui baixar, por exemplo, os estudos in silico, caso disponível, tá? E a gente colocou também aqui as referências para essas informações. Bom, aqui qualquer pessoa pode se cadastrar, né, clicar aqui no cadastro de usuário, fazer um cadastro completo, e uma vez cadastrado, vai chegar um e-mail para você informando sobre esse cadastro, sendo liberado, e você cadastrado, você pode cadastrar uma substância que, por exemplo, você avaliou, mesmo que tenha sido in silico, né? E essa plataforma é importante para que outros pesquisadores tenham acesso a ela e consigam fazer outros trabalhos, talvez enriquecer mais a pesquisa científica, né? Então, aqui você pode colocar qual é a condição clínica, então pode falar que é só um estudo in silico, por exemplo, está só na fase inicial de descoberta de fármaco, né? Se não está em fase de ensaio clínico, ou se já está em ensaio clínico. Então, a gente consegue colocar aqui várias informações sobre essa substância que vão ficar disponíveis nesse banco de dados. Então, eu queria mostrar para vocês a importância da gente fazer um estudo que foque nessas 3 áreas simultaneamente, não só na parte de farmacodinâmica, que antigamente era o que a gente mais focava, né, mas a gente também fazer um estudo de farmacocinética e toxicidade dessas substâncias, né, para a gente saber se ela vai ter um perfil adequado e tentar priorizar ainda mais os experimentos, né, só o que realmente tem probabilidade de ter sucesso. Bom, eu trabalho na Ilha do Fundão, né, na cidade universitária, no laboratório de modelagem molecular IQSAR. A gente fica no subsolo, sem janelas, bloco L. Tá? Esse aqui é meu e-mail, srsodera@farma.frj.br. A gente tem um laboratório bem amplo. Samuel, não sei se você já foi lá, mas você está super convidado a nos conhecer quando possível. A gente fica no Centro de Ciências da Saúde, perto do hospital, né, em frente ao hospital universitário,
E o nosso laboratório, ele tem acessibilidade, então pessoas com deficiência física conseguem acesso ao laboratório, tá? Existem rampas para o subsolo, essa cadeira vazia aqui, tá? Não é falta de verba, mas na época que a gente tirou essa foto, nós tínhamos um aluno cadeirante, então ele utilizava esse computador, tá? Então, foi projetado de forma a gente ter acesso a pessoas com deficiência física. E nós somos 5 professores no laboratório. A gente tem o professor Carlos Rangel, a professora Alessandra, que vai falar daqui a pouco, a professora Bárbara, o professor Lúcio e a professora Alice, que é fresquinha, acabou de entrar no laboratório. Quer dizer, ela já era pós-doc, ela entrou agora como professora. E a professora Alice e o professor Lúcio, eles atuam principalmente na área experimental, né, no caso das leishmanioses, que eu estou querendo dizer, o professor Carlos Rangel Rodrigues, Alessandra e Bárbara, eles atuam na área da modelagem molecular. A professora Alessandra e a professora Bárbara são importantes colaboradoras, porque elas atuam não só nessa parte da farmacodinâmica, mas elas são especialistas na parte de farmacocinética e toxicidade em sílico, então elas que estão gerenciando essa parte aí no laboratório, né? Eu ainda tenho uma colaboração muito grande com o professor Ebert, que ele é professor, na verdade, hoje da microbiologia e pesquisador na Fiocruz, né? Então a gente tem esse contato bem próximo na parte da leishmaniose. E hoje eu sou coordenadora do programa de pós-graduação em nanobiosistemas do Polo de Caxias, da UFRJ, né, e tenho alunos de pós-graduação lá também. Bom, esse aqui é o meu grupo, né, o meu grupo de pesquisa, que é de simulação computacional em biosistemas. Eu tenho os alunos de pós, que é a Priscila, que está na pós-graduação em ciências farmacêuticas da Faculdade de Farmácia, a Roberta e o Francisco, que são do mestrado da pós-graduação em nanobiosistemas, e tenho os meus alunos de iniciação científica, que é a Stephanie, a Michele, o João Vitor, o Ian e a Caroline. Agradeço muito aos meus alunos que mantêm aí essa nossa linha funcionando. Eu tenho dado sorte aos meus últimos alunos, que têm sido muito ativos, né, proativos e engajados na pesquisa. E tenho aqui alguns alunos que são pós-pandemia, que estão para voltar no presencial por agora, né, para conhecer e tudo, para a gente se conhecer pessoalmente. Mas deixo aqui meu agradecimento ao grupo e aos professores do laboratório. Bom, eu espero ter trazido alguma coisa nova para vocês, porque essa é a ideia, né, que a gente discuta aqui um pouco do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, para a gente sempre crescer. Agradeço ao FRJ, que hoje é minha casa, ao CNPq e à FAPERJ, pelo incentivo que faz com que essas pesquisas saiam, né, do papel, que elas se tornem realidade, e eu espero, de alguma forma, poder contribuir para a ciência no país e, quem sabe, no mundo. Tá? É isso. Estou aqui disponível para perguntas, para debates. Ok, obrigado, Ana, pela apresentação aí, obrigado pela contribuição aí tão clara para a apresentação de doenças tropicais negligenciadas, né? Tem uma manifestação aqui de Catarina aqui no chat, elogiando o trabalho, incrível, parabéns, muito bom ter visto todo o aspecto social envolvido na pesquisa, né? E aí acho que a primeira contribuição seria justamente isso, né? Nós vivemos num país ainda em desenvolvimento, e todo esse contexto que você trouxe no início da fala das doenças tropicais negligenciadas, é importante a gente ter uma atuação como pesquisador, como servidor público nesse contexto, né? Então você trouxe essa ideia bem importante. Você pode trabalhar um pouco melhor esse conceito, Ana, porque você trouxe uma ideia, uma vivência pessoal e trouxe também uma necessidade, no caso, de resposta à sociedade, né? Sim, como é que a gente, como dentro do ambiente de pesquisa, da universidade pública, trabalha esse conceito? O meu doutorado foi em esquistossomose, né? Então eu comecei a trabalhar com isso
já no doutorado em 2007, se eu não me engano. E aí foi muito interessante porque assim eu cheguei a ouvir assim de pessoas da área da saúde assim, você trabalha com uma doença que não existe, né? Hã? Como assim? E a gente ali na Fiocruz, né, tem ali o hospital que trata, né, dessas doenças, e a gente via, por exemplo, a barriga d'água, né, chamada barriga d'água, pessoas com a barriga d'água. E aquilo ali, para mim, foi quase que um choque de realidade, né, de falar assim, poxa, no meu mundo, talvez eu não veja isso com frequência, mas isso acontece muito. O meu mundo não é um mundo que não é um mundo completo, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente não tem quase malária aqui sendo transmitida aqui, né? Geralmente é de viajantes, mas ela tem muito no norte do país. Então, assim, a gente não pode negligenciar isso, sabe? E isso pode gerar um problema de saúde pública posterior. Por exemplo, como aconteceu com o Zika. O Zika foi identificado, sei lá, quase 10 anos antes do surto que teve aqui. Então a gente vai esperar ter um surto. O próprio Covid, né, que não é negligenciado, mas ele acabou, as pesquisas não chegaram a lugar nenhum e a gente teve uma pandemia. Então, assim, a gente vai esperar chegar nisso, né, afetando o nosso país e as pessoas mais vulneráveis que existem, né, e fora que isso tem um custo. Né? Isso é uma coisa que às vezes a gente não fala, mas isso tem um custo para o sistema de saúde, isso tem um custo para o nosso sistema financeiro como um todo, porque a pessoa não vai trabalhar, a pessoa vai ficar doente, né? Então você deixa pessoas que poderiam produzir fora dessa linha de produção. Então isso também é ruim para a gente, né? Fora o gasto com saúde pública em geral. Então, essa pesquisa... Esse viés social muito forte, né? Muito forte. E a gente precisa, assim, como o computacional, ele é algo que ele vai de encontro ao que se pede hoje no mundo para utilizar cada vez menos animais, né, para a gente tentar gerar menos resíduo, e é o que a gente aqui hoje pode fazer melhor. Em épocas de pandemia, muitos experimentos ficaram parados, né? E a parte teórica não parou. Então, a gente tem condição de fazer isso. Então, eu me sinto quase que na obrigação, né? Eu acabei entrando em projetos de Covid, né? Eu tenho projetos com doenças neurodegenerativas também, porque eu me senti também, né, nesse chamado, digamos assim, mas as doenças que afetam o nosso país, elas não estão sendo vistas por outros países cuja incidência não é muito baixa, né? Então, os países que mais têm dinheiro, que são os países de desenvolvimento, eles não têm tanto interesse em estudar esse tipo de doença, porque não é a doença que afeta a população deles, né? Então, a gente precisa, de fato, tentar olhar para isso, né? Tentar olhar mais de perto, né? Eu carrego essa bandeira. E é bom saber que temos grupos aí que continuam trabalhando com isso a despeito do incentivo, até em alguns momentos até dos comentários, né, que você usa, mas isso aí não afeta mais ninguém, né, há tantos anos, né. Outro ponto que você trouxe interessante da sua palestra foi a questão de, dentro da química medicinal, né, olhando a química medicinal de uma forma mais holística, a gente não ficar pensando só na questão computacional e o resultado. Você mostrou aí que é importante tanto ter o cuidado com as bases de dados, com as análises, mas dá uma olhada também mais à frente, no sentido de você verificar, bom, isso aí eu consigo testar, é a questão da acessibilidade, né? Muitas vezes a gente tenta construir um modelo melhor, mais apurado, com mais cuidado possível, e aí fala, bom, e como é que você vai saber se isso aí vai funcionar? Acho que na parte do teste a gente fica a depender, né? Até quando a gente quer... até quando a gente quer mudar uma molécula, também saber, será que isso é sinteticamente viável, né? Porque como é que eu vou propor alguma coisa que não vai dar para fazer, não vai dar para sintetizar depois,
né? Então, assim, tudo isso a gente tem que se preocupar. Uma coisa que eu vejo que assim, a gente tem tomado cada vez mais cuidado no laboratório também, você falou aí da base de dados, é a questão, por exemplo, da protonação. Né? Qual a protonação do meio daquela proteína, qual a protonação dos ligantes. Então, hoje a gente tem um protocolo de passar os ligantes, né, um filtro para saber qual é a espécie majoritária dentro daquele pH. Então, se tem uma protonação especial, se não tem uma protonação especial, né, se os resíduos do sítio ativo têm, né, resíduos como um todo, mas do sítio ativo a gente tem que dar uma olhadinha especial, porque pode não ser a protonação padrão, né, então isso é extremamente importante e isso pode mudar o curso dos seus resultados, totalmente. Né? Sim, é importante tanto o cuidado na construção do modelo teórico, né, pela química computacional, como também o passo à frente, né, o teste, a viabilidade, a acessibilidade, se vai ter o recurso para isso, com certeza são reflexões importantes que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Senão o projeto morre, né? Se a gente faz alguma coisa que é só computacional, sem pensar à frente, o projeto vai morrer. Então a gente tem que, cada vez mais eu penso nas colaborações experimentais, como é que a gente vai fazer os ensaios, né? Vou fazer in vitro, ou a gente vai fazer na proteína, existe a possibilidade de fazer na proteína? Não existe. Então, se eu for fazer in vitro, que vai ser direto no parasita, eu tenho que pensar em outras etapas, né? Ele pode inibir muito a proteína, mas ele pode nem entrar no parasita se ele não for, né, lipofílico suficiente. Então, existem muitas variáveis ali que a gente precisa pensar quando a gente está planejando, né? O computador, ele só joga um número, né? Ele joga um resultado. A gente é que tem a capacidade de ver que aquilo ali realmente é interessante e que aquilo ali realmente importa. Né? Certo. Outro conceito importante que você trouxe aí dentro da sua palestra foi a questão dos inibidores duais, né? Essa questão de você pensar não só no, como o Paul Ehrlich trazia, que era a Magic Bullet, que era aquele composto otimizado apenas para aquele alvo terapêutico. E você pensar um pouco mais em alvos terapêuticos, como você trouxe aí a questão dos alvos duais. Você podia explicar para a gente um pouco melhor como é que você pensou essa abordagem dos alvos duais? No caso, você trouxe o exemplo da OPB e a OPB2. Isso. São duas proteínas? É uma isoforma diferente? Como é que elas existem dentro do Leishmania? São duas proteínas diferentes, né? A OPB2 foi vista pelo professor Ebert, e elas são diferentes entre si, e ainda tem aquela região C-terminal que só tem na OPB2, a OPB não tem. Não são isoformas de proteína, né? São duas diferentes. E o que foi visto é que elas, mesmo com localização diferente, quando faz o nocaute de uma, a outra, ela acaba agindo, né, tendo a função da outra, ela fica com a função da outra. Então, acaba que o parasita não é tão afetado. Então, a ideia a partir disso é que se eu inibir só uma, eu não vou ter o resultado que eu quero, que é matar o parasita, né? Que é acabar com a sobrevivência dele. Então, e aí quando fez o nocaute das duas enzimas, o parasita ele não ficou viável. Então, ou seja, inibir as duas enzimas é crucial para que a gente tenha o efeito que a gente quer. Né? Por isso que a ideia então vamos pegar alguma coisa que iniba as duas. Deu muito trabalho. A Jéssica que está aqui pode falar, porque a tese dela foi com as duas proteínas e a gente ainda usou 2 programas diferentes para a gente poder fazer ali um consenso. E é bem trabalhoso, mas eu acho que enriquece demais o trabalho no sentido de que a gente sempre vai ter um resultado pelo computador, né? Qualquer coisa vai sair ali. Agora, se aquilo ali é real ou não, né? Se aquilo ali se comprova no experimental, a gente tem que ter muito critério para fazer uma interpretação mais realística, digamos assim. Sim, é porque a gente vê muito trabalho de gente trabalhando com inibidores duais, como você falou aí na parte de doença neurodegenerativa, né?
Então a pessoa quer um alvo e outro, por exemplo, para tratar Alzheimer, quer um alvo e outro para tratar Parkinson. E aí, quando você traz esse conceito para dentro de doença negligenciada, também te dá uma ideia desse conhecimento da bioquímica do parasita, né? Porque se você consegue bloquear uma enzima e a segunda da mesma cascata bioquímica, por exemplo, você tem uma abordagem interessante. E como as enzimas têm a sua estereoseletividade, também tem um detalhe que nem sempre o requisito da enzima A vai ser o mesmo da B, né? E aí você tem que contrabalançar isso para que a molécula, o composto, ou até mesmo a molécula da base de dados possa conseguir interagir de uma forma ótima, não otimizada, com o alvo A e também de uma forma ótima com o alvo B, que são requisitos diferentes, né? Sim, com certeza. Gente, eu peço desculpa porque está tendo obra aqui. Eu não sei se isso está aqui não, né? No prédio vizinho. Está uma bateção aqui. Mas é isso mesmo. Eu vejo que a gente tem que estar sempre ligado, né, na parte experimental também. A gente tem que estar sempre ciente de como que se faz a parte experimental, né, de como que a gente pode fazer essa interligação, né, para a gente não ficar só no mundo virtual, né? No mundo virtual não adianta se a gente, por isso que eu quis fazer a analogia lá do experimento com o modelo, a gente tem que estar sempre muito bem alinhado. Sim, e aí no último momento aqui da nossa contribuição, eu gostei muito dessa proposta que vocês trouxeram da plataforma de doenças tropicais, né? Uma plataforma aberta em que você pode ali inserir os dados para as moléculas que você já estudou, aquelas que você levantou da literatura, para deixar disponível para os pesquisadores que têm interesse nessa área de doenças tropicais negligenciadas, para trabalhar aí em cima dessas que já foram testadas, o que já foi feito e desses resultados, né? Exatamente. E eu acho que isso a gente pode ter uma troca muito boa, né? Porque, se, por exemplo, você viu alguma molécula para arginase, vamos supor, né, que seja específica, porque lá na plataforma vai ter até isso, né? Se aquilo ali foi testado só no parasita, vai ter lá o parasita, mas se aquilo ali foi para, por exemplo, para a OPB, ela vai ter lá tá escrito que é para a OPB. Então, a gente pode fazer essa troca de assim, poxa, deu na arginase, será que se eu fizer aqui com a minha outra proteína, será que ela vai se mostrar ativa também? Será que não dá para a gente fazer um trabalho em conjunto? Então, assim, eu acho que isso pode enriquecer muito a nossa pesquisa aqui no Brasil. Facilitando esse intercâmbio, né? Como a internet ela está aí disponível, de certa forma, a todos os lugares, desde que haja conexão, é importante que a pessoa possa acessar, falar, olha, eu vi esses dados aqui, já trabalhei com isso. Se vocês quiserem aproveitar, então, apresentar os dados e, em contrapartida, também ter contato com outros dados de outros colegas que estão trabalhando em outros grupos aí, que também possam ser úteis para o trabalho de quem já está fazendo isso, né? Interessante é que a gente pode baixar, você falou aí da conectividade, a gente pode baixar aqueles dados, você deixar salvo no seu computador e usar offline, por exemplo. Então, a gente também tem essa possibilidade, né, de você salvar ali e você ter aquelas informações offline. Interessante. Então, veja aqui pelo chat, Francisco Otalora Goicochea deu parabéns, professora Ana, boa palestra. O Cleiton também, parabéns, professor, obrigado por essa palestra totalmente enriquecedora. Algumas outras manifestações aqui. Ana, acho que foi muito bom tê-la ouvido nesses momentos aqui. Creio que quem participou faça o jus aqui a palestra, a clareza dos conteúdos e principalmente a possibilidade da gente ter novas ideias e principalmente verificar o que está sendo feito, como está sendo feito, o cuidado que a ciência requer, né, da metodologia científica, e trazendo esse viés também das doenças tropicais negligenciadas, que, como você bem contextualizou aí, muitas delas são problemas nossos aqui, brasileiros, que precisam ser resolvidos, né, pela nossa participação e principalmente pela nossa ação. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras aí, obrigado pela participação, e aí estamos à disposição, se você quiser
compartilhar conosco. Eu já vou falar com meus alunos, 2 deles já estão aqui, Vilmar e Thaís, então já vão participar aí da construção da base legal. Da plataforma de doenças tropicais, então já vão... E como a gente está começando essa plataforma, é até importante que as pessoas vão colocando lá, até para a gente ver o que vai surgir de problema, né? De coisas que a gente não... de erro, alguma coisa assim. É bom entrar em contato, porque aí a gente consegue melhorar cada vez mais até a interface, né? Com certeza. E eu agradeço muito a oportunidade. Espero que tenha atendido às expectativas aí da palestra, do que vocês pensaram. Não, com certeza. E é isso. Joana, muito obrigada, viu? Obrigado pela sua participação. Eu vou encerrar aqui só o momento da gravação. Como a Alessandra já está na sala, eu vou encerrar a gravação e dar os 5 minutinhos e a gente já começa a outra para não ficar uma gravação muito longa na hora que a gente for postar lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Ana, todos presentes aí pela participação. Então, 5 minutinhos aí, a gente já volta com a palestra da professora Alessandra. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até já.